Olá, hoje é com grande alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um momento especial. Com muito carinho que eu quero conversar com vocês sobre uma palavra pequena, mas que carrega um universo inteiro dentro dela. Decisão. Sim, a decisão. Porque quando a gente decide de verdade, não é mais o medo que comanda, mas sim a fé. E mesmo sem saber todos os passos que a gente precisa dar, a gente segue. Não por certeza, mas por convicção. A decisão é o elo entre o querer e o agir. Ela é o ponto em que nós deixamos de apenas sonhar e nós começamos a caminhar em direção àquilo que nós de fato acreditamos. E o mais lindo é que esse poder ele está disponível, mesmo nas horas em que tudo parece desmoronar. E eu sei disso porque eu vivi. E é com esse mesmo cuidado que eu quero abrir meu coração para te contar aqui. Houve uma fase da minha vida em que eu já não me enxergava mais, tomada pela depressão, pela ansiedade, por bloqueios emocionais que me aprisionavam. Eu sentia como se eu estivesse num barco que estava à deriva e afundava, devagar e sem volta. Pouca gente notava, talvez por distração, talvez por medo de se envolver. A verdade é que muitas vezes, quando nós estamos feridos, nós somos invisíveis. Só que mesmo nessa solidão eu fui encontrada. E até hoje eu creio que sim, foi Deus quem me encontrou. Entre idas e vindas, Ele usou memórias, lembranças de conversas longas, intensas, com amigos que são mais chegados do que irmãos. Amigos que mesmo sem saber me sustentaram com suas palavras. E eles sempre me lembravam, sempre, que eu tinha propósito. E que decisão não é voltar atrás. E que eu era mais forte do que eu mesmo acreditava. Porque há fases em que de fato nós nos desconectamos da nossa verdadeira essência. E fica difícil nós notar quem nós somos e para que realmente que nós estamos aqui nesse mundo. E eu passei por isso. E se você passou por isso ou está passando, talvez sinta agora o que eu estou tentando dizer. Em um dia específico, sozinha, cansada, eu fui tocada por uma frase tão simples que mexeu com tudo dentro de mim. Ela foi como uma flecha, um despertar. E naquele instante, todas aquelas vozes dos meus amigos voltaram à tona. Era como se suas palavras finalmente fizessem sentido. E ali eu soube, era a hora de decidir e não voltar mais atrás. Por isso, nesse vídeo tão especial, você vai ouvir um pouquinho sobre eles, das vozes que me ajudaram quando eu mal ouvia a minha própria voz. Talvez agora essas palavras não façam sentido para vocês, mas guarde elas com carinho porque pode chegar o dia em que você vai precisar tomar uma decisão, talvez a mais importante da sua vida. E quando esse momento de fato chegar, que essas sementes floresçam e te ajude a lembrar que decidir é o primeiro passo para se curar. Então agora eu quero contribuir, quero deixar aqui com vocês a mensagem a qual eles com todo carinho gravaram, para compartilhar um pouquinho da jornada, da decisão que eles tiveram que tomar na vida deles, e o poder e a importância dessa decisão. Por que eu estou compartilhando isso com vocês aqui? Talvez quem está chegando agora não saiba. Nós lançamos um livro chamado Mentalidade que Cura. E esse livro ele tem um objetivo e um propósito muito grande. Assim como eu tive que vencer muitas e muitas travas mentais, muitos bloqueios emocionais, vencer a depressão, a ansiedade e tantas outras situações que me ocorreram, eu desejo do fundo do meu coração que todo o conhecimento na prática, no ensino, no estudo de aprofundamento que eu precisei fazer, sirva de alguma coisa para auxiliar a vocês que estão passando por aqui, a conhecer, a vencer, assim como eu venci. O propósito deste livro, tanto quanto deste canal, é entregar palavras, caminhos, direcionamento àquele que procura uma cura, seja ela física ou emocional, porque muitas das lutas e batalhas que nós travamos externamente, também elas vêm do interno. Elas começam internamente.
E por isso eu quero compartilhar com vocês essa mensagem tão importante já, que faz parte da abertura da apresentação do livro Mentalidade que Cura. E foi um ato de coragem, o poder da decisão sobre nossas vidas. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer em tudo o que nós desejamos é querer. A partir do momento que nós queremos, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é o que vai ser o ponto de partida para o sucesso ou o insucesso na nossa vida. Então, mesmo quando estamos em cima do muro, isso já significa tomar uma decisão. Porque falar ou não falar, isso gera um posicionamento. E esse posicionamento já é uma decisão. Então, eu espero que vocês compreendam um pouquinho do que está sendo compartilhado com vocês nesse momento aqui. Olá, meu nome é Noel de Almeida. Eu sou a Vivian. É uma honra poder estar aqui, nesse momento, compartilhando com vocês um pouquinho da nossa vida, em 26 anos de casados, e queremos compartilhar um testemunho da nossa decisão. Grande decisão. É uma decisão que foi bastante radical, mas que nós decidimos compartilhar com vocês hoje. Já oramos e a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence. Ela não diz que ele tenta convencer, mas diz que ele convence. Então, esperamos que assistam até o final e que o Espírito Santo, então, faça o que ele achar melhor para as vossas vidas. Estamos aqui compartilhando esse momento, um cafezinho, com a digníssima. E eu vou começar então me apresentando. Nós fomos criados na admoestação do Evangelho, tanto eu quanto a minha mulher. Fomos criados, como se diz na linguagem mais popular, criados na igreja. E eu aprendi música na igreja quando ainda menino, na década de 70, em Itajaí, Santa Catarina. Eu usei o dom na igreja por muitos anos. E lá para os anos 80, então fui convidado a participar de uma banda militar. Adentrei a esta banda e estudava bastante estudioso no que diz respeito à leitura musical e à música, enfim. E diante disso, então, começaram a vir muitos convites para tocar em bandas, tocar em shows, enfim. E eu fui então desvirtuando, como se diz na linguagem, como digo, popular, fui desviando do propósito de Deus na minha vida, para louvar o nome dele. E diante dessas propostas, então, eu comecei a tocar no Brasil, fora do Brasil algumas vezes, e dividindo palco com alguns nomes da música popular brasileira, em diversas ocasiões. E eu meio que fui me esquecendo daquilo que eu realmente amava fazer, que era louvar o Senhor. Aí nos casamos, conheci a minha esposa, minha mulher, nos apaixonamos, nos casamos, e ela também com muito temor ao Senhor, né, meu amor? Sim, isso em 99. 99. E nós compartilhávamos muitas coisas de Deus. E nos casamos, e chegou um momento que começou a ter uma angústia nas nossas vidas, do vazio que nós tínhamos nas nossas vidas, apesar do nosso casamento ser uma bênção de Deus, sempre sermos, o nosso relacionamento ser muito bom, graças a Deus. Ela é uma pessoa muito especial que Deus colocou na minha vida. E eu... Sempre houve muita cumplicidade entre nós, e um auxiliando o outro quando precisávamos em situações difíceis, enfim. Sempre cumplicidade, sempre houve, né? Sempre, ainda há, né? Ainda há, continua. Eu acho que cada vez mais, né? Porque nós já temos uma história aí de 26 anos. Vem a maturidade, vem o entendimento, e isso vai melhorando a cada dia. O Espírito Santo trabalhando, né? Tivemos interesse em reforçar o nosso relacionamento, fizemos Casados para Sempre, nos tornamos líderes do Casados para Sempre. E, só a Bíblia do Naor? Nosso nome é da Bíblia. Juntos somos casados para sempre. Amém.
Então, nós decidimos, um dia eu estava em casa, e certamente tocado pelo Espírito Santo, sempre, porque teve só a título de testemunho, de eu estar às vezes em shows com milhares de pessoas, e eu sair do palco e ir para o camarim e chorar. Às vezes ia para o banheiro para ninguém ver, e chorar e pedir perdão ao Senhor. O que eu estava fazendo? Com o dom e o talento que Ele havia me concedido, me dado para que eu usasse aqui, né, como mordomo, não como dono. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E então, chamei a minha mulher, e falei a ela, eu tenho desejo de parar, e todos os nossos proventos financeiros, a nossa casa, a nossa vida eram sustentados pela música secular. E eu chamei ela e disse, eu estou com vontade de gravar um CD. Isso foi em 2005. E eu chamei ela e nós conversamos, eles precisamos conversar, sentei e disse, olha, eu estou com sentimento, estou um pouco amargurado e gostaria de compartilhar contigo. Eu gostaria de parar com a música secular e dedicar o dom e o talento que Deus nos deu para a honra e glória do nome dele. E não misturar mais. E assim, conversando com ela, ela de pronto disse, eu penso a mesma coisa, estava pensando igual, que a gente não pode, de uma mesma fonte, não deve sair dois tipos de água, na verdade, senão a água que não é pura vai contaminar. E é um pensamento nosso. E desde então nós decidimos, assim, em 2005 gravamos o primeiro CD, temos hoje 9 CDs que foram gravados, 2 coletâneas e 7 CDs. Estão disponíveis no YouTube, para quem quiser baixar, está à vontade, né, gratuitamente. Só colocar lá na Oito Media, já vai aparecer. E decidimos então, desse momento, que o CD estivesse pronto, para ter pelo menos alguma coisa para trabalhar, que eu ia pedir a conta numa orquestra que eu tocava, que eu ia dar os 30 dias, e assim nós fizemos. Mantivemos a nossa decisão. E lembrando de decisão, nós estávamos até aqui conversando, tem vários textos que poderiam ser mencionados, mas nós temos, primeiro aos Coríntios 10:31, né? 10:31. E temos também em Daniel 1, se não me engano, do 8:21. 8:21. 1 Coríntios 10:31 fala que faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Verdade. E o de Daniel fala que ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. É um texto bastante conhecido, outros tantos que tem, né? Que fala da honra do Senhor para quem se decidiu. E decisão, nós pensamos o seguinte, que decisão, antes de tomar uma decisão, nós pensamos em todas as consequências que aquela decisão vai nos levar, né? Se vamos casar, quais as consequências? Tem os filhos, tem o relacionamento, se estamos dispostos a ser flexíveis, a ouvir o cônjuge, enfim, tudo isso. E todas as decisões, vamos abrir uma empresa, temos que pensar em todos os detalhes, qual o objetivo, o que estamos sujeitos aos impostos, enfim, a todas as despesas. E servir a Deus é uma decisão. Servir a Deus é uma decisão que não tem muito o que se pensar, vamos dizer assim, porque já existe a garantia de Jesus ter morrido por nós. O próprio Deus, pelo seu grandioso amor, que é mais, segundo a Bíblia, é mais do que um amor de pai e de mãe, que são os maiores amores, né, que podemos achar na Terra. A Bíblia dá esses amores como referência e diz que o amor de Deus é mais do que isso, é verdade? E a decisão eu coloco como um tripé. Se não tiver esses 3 requisitos, ela não se mantém, que é a decisão, a disciplina e a persistência. Você tem que tomar a decisão, aí ter a disciplina para que possamos continuar nessa decisão, quais os aspectos que vamos obedecer,
enfim, para que se chegue ao objetivo, e a persistência, porque vão vir muitos obstáculos. E diante desses obstáculos, muitas vezes, só Deus para que venha nos ajudar e socorrer. E, às vezes temos que nos esconder, uma Bíblia diz, no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele descansar. O esconderijo dele é ele quem sabe, só ele pode nos conduzir até o seu esconderijo. Então, nós decidimos, e desde então, eu nunca mais voltei a tocar na noite. Já são 20 anos, né, amor? Desde 2005. Passamos por momentos difíceis na nossa vida. Momentos difíceis. E nós sabia que isso poderia acontecer? Não é porque você decide que do nada vai ser só flores e rendas, ou só tempos fáceis. Mas sabemos que em todos os tempos Deus está com a gente, e Ele nunca nos desamparou, nunca, em qualquer momento. E a gente só tem a agradecer a Deus por isso, porque agradecemos a Ele nos momentos bons, éramos gratos, sempre fomos gratos, mas éramos gratos também a Ele, porque sabíamos que quando estávamos passando por um momento difícil, Ele estava cuidando de nós, estava conosco, e sempre cuidou de nós, tá, amor? É verdade. Sempre. A gente sempre sentiu cuidar de nós. Verdade. Sempre. Muitas vezes, não vejo problema nenhum a gente compartilhar que ela nunca me cobrou. Nunca me disse, tá faltando aqui, eu não tenho um sapato, eu não tenho um vestido. O vestido ela repetia, porque só tinha uma saia, eu lembro de uma saia preta. Eu lembro bem de uma saia preta que ela tinha, que aquela ela usou centenas de vezes. Bem crente aquela saia. Bem comprida. E o sapato, né? Às vezes eu queria usar um sapato de salto, a gente procurava lá o que estava menos pior, né, amor? E às vezes eu tinha o tacão ali do salto, para não ficar batendo um salto e outro não, nenhum tinha borrachinha, outro não. E eu mesmo inventava em casa, pegava lá um pedaço de borracha, alguma coisa, colava, pintava o salto estava descascado, sabe? Mas ela calçava assim mesmo aquele sapato, ia com alegria, apesar de a gente sentir que nós tínhamos, através da nossa decisão, tivemos que dar uma baixada no nosso nível, vamos dizer assim, de vida, financeiramente falando. Mas eu creio que através dos tempos, eu toquei muitos carnavais, muitos bailes, toquei em lugares que eu via que havia prostituição, casas noturnas, encontros, e eu percebia isso, e eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu acredito que muito daquele dinheiro que foi ganho daquela forma, Deus permite que a gente até perca aquilo lá, para depois Ele nos dar um dinheiro limpo, umas condições limpas, porque o que vem de Deus sempre é limpo, sempre é santo. Não vem nada de Deus que não seja santo, inclusive a música, né? Inclusive a música. Então, Deus começa a nos dar condições, seja dinheiro, seja, enfim, o que vier das mãos do Senhor, vai ser bênção para a nossa vida. E se não vir das mãos dele, nunca temos certeza se realmente é bênção ou não. Às vezes pode ser até uma maldição na nossa vida. Né? Não estou falando que vem direto da mão dele. Ele usa pessoas para nos abençoar. Ele toca os corações e a gente tem que buscar, tem que correr atrás. Mas antes de qualquer decisão que tomemos, sempre colocar Deus na frente. Sempre pedir a orientação dele. E nunca forçar demais as coisas. As coisas de Deus acontecem, né, amor? Então, a decisão nossa foi essa. E desde então, nós, esses 20 anos que nós decidimos, o essencial, Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. As coisas aconteciam e acontecem de forma muito natural. Muitas vezes a gente fica até um pouco ansioso por algumas promessas que o Senhor nos fez bem no começo.
bem no começo do nosso ministério, tem coisas que já se cumpriram. Uma delas é nós estarmos aqui hoje. Nós moramos aqui na região de Los Angeles, na Califórnia. Já estamos aqui há mais de 3 anos. E essa promessa é uma promessa que Deus nos fez muitos anos atrás. Mas às vezes a forma do mundo vai nos tirando a alegria da salvação, né? Aquela esperança da glória. É como a Bíblia fala. Jesus é a esperança da glória. Então, esse testemunho hoje é mais para deixar os que estão vendo. Até voltando um pouco atrás, que você estava falando que na época que nós passamos algumas situações difíceis, eu não reclamava. Então esse vídeo justamente é sobre decisão. Então aquela decisão lá atrás que nós tomamos, não foi uma decisão dele, foi uma decisão nossa, em comum acordo. Então assim, nós sabíamos que às vezes poderia ter uma dificuldade, uma situação difícil, mas nós decidimos. E como eu ia cobrar algo dele se eu decidi junto com ele? Eu decidi com ele e nós decidimos com Deus. Deus estava ali no momento que nós decidimos. Então, eu sabia que poderia acontecer momentos difíceis, mas eu sabia que em todos esses momentos Deus estaria conosco. Então, nunca me passou pela cabeça, Vivian, você é boazinha. Não é isso. Mas assim, nunca me passou pela cabeça cobrar ele, porque foi uma decisão minha. Não foi uma decisão só dele ou só minha. Foi uma decisão nossa. Mas decidimos juntos. Então, se você decidiu, continua firme. Não para. Não para. Mas tá difícil. Não faz mal, vai passar. Tem situações da vida que a gente acha que de repente não vai passar. Já aconteceu conosco. Comigo. Tô falando de mim agora. Essa situação tá muito difícil e parece que não vai acabar. Ou não tem ninguém para te socorrer. Falando humanamente, né? Mas passa, a situação difícil passa e acontece. Deus está contigo e não desista, não olhe para trás, olhe para frente, né? Verdade. Foi uma decisão que tomamos e a gente não se arrepende, nenhum momento até hoje, não. Para trás nem para tomar impulso, como é ditado, né? A decisão é tomada. Procurar cada vez mais conhecer o amado Espírito Santo, conhecer a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus. Eu sempre digo que não se pode amar a quem não se conhece, mas se a gente procurar conhecer a Jesus, se aproximar dele, que ele se achega a nós, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos amar a Jesus. Amar a Deus, quando Jesus fala, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, é procurar conhecê-lo cada vez mais, que o amor ele começa a surgir de dentro, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós imediatamente, e ele começa a transformar a nossa vida, e começa a comungar conosco os sentimentos dele. E nós então vamos começando a conhecê-lo, e quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos a Ele. Então amar a Deus não é nada difícil, nem amar a Deus é uma coisa que acontece naturalmente, é só conhecer Ele. É só nós conhecer a Jesus. Quanto mais conhece, mais ama, chegando ao ponto de, se for preciso, de dar até a nossa própria vida por Ele, como a gente conhece em vários casos. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Não se pode amar ao próximo como a si mesmo se não amar a Jesus, né? Se nós não tivermos o amor de Deus no nosso coração, não é o nosso amor, é o amor de Jesus em nós que vai amar o próximo como a si mesmo. Tem muitas pessoas que hoje ainda estão pensando sobre isso, que se chicoteiam, se machucam, não gostam de si mesmas. Muitas têm muita dificuldade na vida, não gostam da sua vida, não gostam de si mesmo. Como é que eles vão amar uma outra pessoa se não tiver o amor de Deus no seu coração? Então deixamos aqui esse recado e esperamos que o Espírito Santo, de alguma forma, toque os nossos corações e que não entremos na forma deste mundo, né? Não nos conformeis com esse mundo. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Tudo que temos, tudo que usamos aqui, o dom, o talento, nós somos mordomos, nós só estamos cuidando, não é nosso, não é nosso.
Nós vamos prestar conta, um dia estaremos diante dele. Teremos que fitá-lo face a face. A Bíblia diz que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, mesmo salvos. Certamente seremos questionados. Talvez ainda haverá um último arrependimento de não tê-lo adorado mais, louvado mais, obedecido mais, buscado mais, conhecido mais. Vai ser um momento muito especial. Então, que possamos agradecer a Deus por esse momento, né, amor? Nos proporciona estarmos aqui compartilhando esse vídeo. Tem mais alguma coisa, meu amor? Não, acho que falamos bastante. Já foi bastante, já foi quase 30 minutos, né? Mas só temos a agradecer a Deus pela saúde, pela vida, né? E pela família. E continuar firmes até que ele volte, né? Até que ele volte. Ou individualmente, ou buscar o seu povo, né? É verdade. Certamente, de alguma forma, nós vamos estar com ele. Vamos orar, amor? Vamos. Querido e amado Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, nesse momento, diante de Ti, com a Tua presença. Sabemos, Senhor, que Tu és fiel. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus, que Tu és o amor, Tu és a essência do amor. E queremos agora, através desse vídeo, Senhor, que possamos ser canais de bênçãos na vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Que o testemunho venha a ser grande, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Certamente não saberemos de todos os resultados aqui nessa terra, mas que quando chegarmos diante de Ti, Senhor, as surpresas abençoadas, que as bênçãos, certamente que lá estaremos ouvindo, sejam maravilhosas e possamos nos alegrar juntamente com o Mestre, o querido Salvador Jesus Cristo. Então te agradecemos por este momento, com a minha esposa amada que aqui está, por nos conceder este momento, Senhor, através desse convite que foi nos feito para fazer este vídeo, que certamente foi do coração desta irmã, desta querida que nos fez esse convite. E queremos te agradecer pela vida deles, pela vida dela, da família, dos negócios, de tudo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É o que nós esperamos. É o que nós agradecemos e certamente será o nosso testemunho. Em nome do Senhor Salvador amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Um beijo. Deus continue nos abençoando. Se este conteúdo falou com você, sinta-se parte, ative as notificações, curte, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para não ficar de fora. Porque quando você interage, essa mensagem chega a mais pessoas. E juntas a gente vai muito mais longe e leva a cura conosco também. E se você quiser aprofundar, me chama lá no Instagram, @maite_francine. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e os bastidores da minha missão também como mentora literária. E claro que não podia deixar de fora esse convite. Se você sonha em transformar a sua história em palavras, assim como muitas pessoas estão fazendo, ou deseja participar da nossa mentoria Mentalidade que Cura, fala comigo por lá também. Vai ser uma honra te acompanhar de pertinho. Te aguardo lá. Até mais!